Boa noite. Duas decisões do governo federal estão tirando o sono da comunidade acadêmica. O corte anunciado de aproximadamente 30% no orçamento das universidades públicas e o contingenciamento de 42% nas verbas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Até que ponto essas medidas afetarão a pesquisa científica no país? O que pode um país sem investimentos em pesquisas científicas? Perguntas para os entrevistados de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Hernani Carvalho, pró-reitor para assuntos de pesquisa e pós-graduação da UFPE, e Madalena Guerra, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O nosso número de WhatsApp para você participar enviando perguntas ou comentários, anote aí, é o 81 prefixo 988 30 70 98. Não esqueça, no início da mensagem, coloque seu nome e local onde você mora. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu falei agora na abertura do programa do corte nas universidades públicas, né? Uma decisão do Ministério da Educação, e falei também aí no contingenciamento no Ministério da Ciência e da Tecnologia. A primeira pergunta: o que compete a um ministério e o que compete ao outro ministério aí na área das pesquisas científicas? Posso começar? Bom, pode começar. Primeiro, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele apoia diretamente a pesquisa. O pesquisador, o fomento à pesquisa propriamente dita. Enquanto o Ministério da Educação, vinculado a esse ministério, está a CAPES, que é um órgão que está voltada à criação, consolidação, acompanhamento dos programas de pós-graduação. Bom, aí você falou da CAPES. O governo anunciou um novo congelamento aí em bolsas de pós-graduação para mestrado e doutorado. Desta vez, um número superior a 2.000 bolsas. As implicações diretas aí desse novo congelamento? Bem, primeiro é dizer que isso vem com muita preocupação para a comunidade acadêmica, porque o nosso sistema de pós-graduação é um sistema relativamente jovem, comparado não só com a América Latina, mas com o resto do mundo. A gente investiu praticamente na organização desse sistema a partir da década de 50, com a criação dos órgãos do CNPq, CAPES, FINEP. A gente chama o tripé, né, de sustentação do desenvolvimento da ciência e tecnologia no país, e que ele vinha dando sinais de vitalidade com os investimentos que tinham sido aportados nos últimos anos. Houve a organização de grupos internacionais muito poderosos. Regiões como a do Nordeste, onde nós estamos situados, tínhamos pouquíssimos programas de excelência. Eu lembro que, quando eu comecei meus estudos, eram 2 ou 3 ou 4 programas de excelência em todo o Nordeste, e hoje nós temos mais de 37 programas de excelência, que são os programas considerados 6 e 7. E o que está em jogo, de certa forma, é tudo isso, porque para se chegar a um programa de excelência existe todo um procedimento. Você tem que começar o programa, esse programa passa por um processo de consolidação, passa por um processo de estruturação, ou seja, são os conceitos, né? E esses cortes terminam atacando a base desses conceitos, que são os programas 3 e 4, ou seja, são os programas que estão ali tentando se estruturar e se consolidar na lógica do sistema de pós-graduação. Então, isso é muito preocupante. Eu queria entender melhor porque os cortes foram feitos nas bolsas para instituições, áreas de pesquisa, não sei, com o conceito 3, conceitos seguidos, né? E também aqueles que caíram de 4 para 3. Queria entender essa escala de valores. A nota máxima é 7, e aí a gente tem essa nota
3. Isso quer dizer exatamente o quê? Um grupo de pesquisadores, junto com a instituição, quando ele busca criar um programa de pós-graduação, esse programa tem que se estruturar. E a CAPES, ela faz a avaliação, ela que aprova, avalia essa proposta e faz a aprovação. Um curso de mestrado, para começar, normalmente ele começa com nota 3. Um curso de doutorado, para começar, ele começa com qualquer nota 4. Curso, qualquer área. O início é essa nota 3. Nota 3. A não ser que esse programa, que vai ser o curso que vai ser criado, ele já seja composto por pesquisadores que já têm experiência. Eles já participam de um outro programa há muito tempo, ele tem experiência em orientação, tem experiência em produção científica, então já é um grupo mais consolidado. Então ele pode iniciar um curso, por exemplo, com mestrado e doutorado com nota 5, tá certo? Mas normalmente os cursos novos, eles são criados para mestrado com nota 3 e doutorado com nota 4. Agora, o corte, o que vai impactar nisso é exatamente porque a CAPES ela fazia avaliações trienais, passou a fazer avaliações quadrienais. Então, os cursos que tiveram 2 notas 3 nas últimas avaliações, eles vão perder 70% das bolsas. Os cursos que tinham nota 4 e caíram também de nota, eles vão perder 70% das bolsas. Os cursos que têm 2 avaliações de nota 4, que são aqueles cursos que podem, não só ele começar com o mestrado e subir para 4, como ele já começar com a nota 4, porque ele tem mestrado e doutorado, ou ele só tem doutorado. Então, eles vão perder 30% das bolsas se eles tiverem 2 notas 4 nessas últimas avaliações. A gente imaginando aí esses cortes, né, no número de bolsas, a leitura imediata que a gente pode fazer é uma redução no número de mestrandos e doutorandos e, consequentemente, na sequência, um número menor ou um número estagnado de mestres e doutores no país? Sim, implica nessa diminuição imediata, porque, de certa forma, todas essas bolsas que elas estão sendo contingenciadas agora para corte futuro, né, elas passam, todos os alunos que tiverem com essas bolsas, quando terminarem o seu prazo, elas deixam de existir no sistema. Isso implica que, na sequência, os programas que forem abrir novas vagas vão ter que levar em conta a ausência de bolsa. E como a pós-graduação ela tem um modelo de trabalho que é bastante exigido, muitos alunos, para conseguirem progredir nos seus estudos, eles precisam se dedicar exclusivamente. E, obviamente, que a bolsa ela vem para fazer uma complementação financeira para que o aluno possa pagar suas contas mínimas de sobrevivência para poder fazer o curso. Estou imaginando também que essas bolsas incidem sobre universidades particulares. Sobre todas. Todo o sistema. Todo o sistema. E muitos alunos não terão condições de pagar um mestrado ou um doutorado numa universidade privada. Se ele não tem a bolsa, ele não fará o curso. Bom, vou trazer uma outra questão para vocês. Na verdade, essa foi a questão que norteou um pouco a nossa escolha para discutir esse tema aqui hoje no Opinião Pernambuco. Por que esses cortes na educação e esses cortes que afetam diretamente a pesquisa científica, de que maneira isso interessa e afeta a sociedade de um modo geral? Porque isso não é um problema da universidade ou não é um problema daqueles alunos que podem ser direta ou indiretamente afetados por essas decisões. Eu queria que a gente pensasse o impacto disso para o conjunto da sociedade, para o país. Aonde o país perde? Eu acho que perde de uma forma geral toda a sociedade. Se a gente pensar, por exemplo, que as pesquisas que descobriram a penicilina vieram de um esforço imenso de pesquisadores que, de certa forma, por acaso, descobriram aquele antibacteriano tão potente. Isso acontece muito, por exemplo, as pesquisas que foram desenvolvidas com a Zika vírus, que no caso da minha universidade se desenvolveu isso fortemente, chegou-se à conclusão bem detalhada sobre o fenômeno Zika vírus.
E isso, obviamente, que termina sendo posto em xeque. De alguma forma, a pós-graduação, ela funciona como uma espécie de rede de talentos, onde você tenta buscar jovens talentosos que tenham capacidade e interesse de desenvolver as suas pesquisas ou se sintam atraídos pela pesquisa. E a bolsa, de certa forma, é uma espécie de segurança que o jovem tem para fazer isso. Então, quer dizer, como é que você vai recrutar cientistas? Nós não estamos recrutando funcionários públicos que vão ganhar salários vultosos. Não se trata disso. Se trata de jovens, de pessoas que não têm, que estão construindo o seu futuro e precisam apostar um pouco para onde ele vai na sua carreira. Se ele tem talento para a ciência, ele vai se sentir identificado. E isso é muito bom que aconteça. E o nosso sistema como um todo, né, apesar de ser jovem, tem mostrado que investir em ciência vale a pena. Não é trivial nós, em tão pouco tempo, estarmos em 13º lugar no mundo em produção científica. Podemos discutir a questão da qualidade dessa produção, mas até chegar à quantidade, agora vamos melhorar a qualidade. O que a gente não pode ter é uma descontinuidade desse sistema. Os exemplos que foram citados aqui por Hernani foram da área de saúde. E aí a gente, imaginando sempre o impacto dessa mudança de rumo, desses cortes para a sociedade como um todo. Que outras áreas podem ser, e de interesse da sociedade de um modo geral, podem ser duramente impactadas por esses cortes de recursos e de investimentos? Essa pergunta é muito pertinente, que é uma política que nós estamos discutindo dentro das universidades do Brasil como um todo, não só nas universidades públicas, mas também nos outros segmentos das universidades. É que a gente precisa, nós fazemos o nosso trabalho é voltado para a sociedade, a pesquisa é feita com o objetivo de gerar conhecimento, de gerar medicamentos, tecnologias que o objetivo é exatamente a sociedade que paga por esse serviço, ou nas universidades públicas, ou mesmo nas privadas, através de ações da CAPES, por exemplo, que também vem a ação do recurso público. Né? Então, por exemplo, na nossa instituição, nós temos pesquisa, 70% da pesquisa da Universidade Rural é na área de agropecuária, que é onde nós começamos, não só em termos de universidade, em termos de graduação, mas também de pós-graduação. Então, nós temos pesquisa, por exemplo, que foram desenvolvidas variedades de cana-de-açúcar que são usadas no país todo. Nós estamos tentando desenvolver uma geração, a segunda geração de etanol, né, e que vai impactar na produção de energia, que isso vai dar um impacto muito grande também. Nós temos pesquisa, por exemplo, com córnea de suínos que pode ser utilizada, visando ser utilizadas no ser humano. Então, as pesquisas desenvolvidas nas universidades, ela tem um objetivo, que é exatamente para a sociedade. Aquelas mesmo desenvolvidas na área das humanidades, ela pode gerar uma mudança em uma política pública. Então, não toda pesquisa vai gerar um produto, vai gerar um medicamento, mas pode impactar numa política pública. Né? Então, a gente trabalha em prol de voltar esse resultado para a sociedade. E não só, para não dizer que só falamos de aspectos técnicos, mas também está muito em voga discutir a importância das humanidades. Só para citar alguns nomes importantes que passaram ou foram professores daqui em Pernambuco, da UFPE, enfim, de outros estados. Nós temos o Paulo Freire, o Gilberto Freire, o Celso Furtado, enfim, uma série de pessoas que se dedicaram toda a sua vida a estudar os problemas humanos, né? Quer dizer, que nós não somos só técnica, nós precisamos... Josué de Castro, Manuel Corrêa de Andrade, Ariano Suassuna e por aí vai. Tem toda uma leva de humanistas que não é só desse período, mas de períodos anteriores, né? Eu estava fazendo um levantamento recente, tivemos durante o período republicano, né, logo foi proclamada a República, a maioria dos gabinetes foram formados por pessoas formadas aqui, na Universidade, na Faculdade de Direito de Pernambuco.
Quer dizer, é uma importância muito grande num período onde a região de Pernambuco, essa região, a capitania de Pernambuco, por assim dizer, ela era uma das grandes potências em termos de produção e desenvolvimento cultural do país. E continua sendo muito importante referenciar isso. Quer dizer, não é só questões técnicas, é questão de tratar também da alma, né, das pessoas. Eu suponho que exista aí um ranking que deve ser feito periodicamente das universidades brasileiras em relação à produção de pesquisas científicas. E aí eu pergunto para vocês, a UFPE nesse ranking e a Rural de Pernambuco também nesse ranking de pesquisas científicas? Nós temos vários rankings, aí depende de como você vai referenciar. O que nós nos guiamos muito, que é um ranking no Brasil que ele é muito citado, é o da Folha de São Paulo, né? Que ele sempre, todo ano, ele faz um levantamento até bem criterioso para os nossos padrões. E nesse padrão a UFPE sempre está entre as 10, ou seja, estamos ali no chama top 10, que é um esforço muito grande para competir de forma igual com as universidades do Sudeste, por exemplo, que eles, não só porque eles têm uma estrutura científica mais bem estruturada, mas também porque são muitas e eles conseguem com isso economizar muita energia, porque se você chama um grande pesquisador para ir numa USP, ele está vizinho da Unicamp, está na Unesp, está na PUC, enfim, ele está circunvizinho, ele tem diversas universidades de grande porte. E aqui a gente ainda não conseguiu estruturar uma rede com um projeto que foi aprovado agora da CAPES, Sprint, a gente está tentando ver se consegue estruturar uma rede das universidades nordestinas para a gente consiga cooperar e fazer com que isso funcione melhor. Vou fazer um intervalo e depois você fala da Rural, tá bom? Nosso intervalo é curto, não saia daí. E o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a importância da pesquisa científica para a sociedade brasileira. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade brasileira é o tema que está sendo discutido no nosso programa. Participam Hernani Carvalho, pró-reitor para assuntos de pesquisa e pós-graduação da UFPE, e Madalena Guerra, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Madalena, no bloco anterior, a professora Hernani falou sobre a Universidade Federal de Pernambuco, aí no ranking das universidades brasileiras, e eu vou te pedir agora para falar, então, sobre a Universidade Rural. A Universidade Rural, ela tem um sistema de pós-graduação recente, né? Apesar de ter 40 anos, mas em 1998, 99, nós tínhamos 9 programas de pós-graduação. Hoje nós temos 44 programas de pós-graduação. Isso foi um reflexo do Reúne, que aumentou as universidades. Trabalhamos hoje em diversas áreas do conhecimento. Em termos do ranking nacional, nós estamos na faixa no 23º, 24º lugar, certo? Mas em determinados aspectos, em determinadas áreas, que nós somos mais consolidados, nós temos um impacto muito grande na produção científica do país. E, de uma maneira geral, o Brasil, o Hernando falou muito bem que o Brasil, em termos de produção científica, está no 13º lugar, mas em determinadas áreas, por exemplo, a medicina veterinária, o Brasil é o 6º maior produtor de conhecimento do mundo. E isso reflete na produção de carne bovina, de carne suína, de aves, que é exatamente o reflexo de pesquisa. As pessoas, não só nós geramos conhecimento, mas nós aplicamos o conhecimento. Além disso, as pessoas que são formadas na universidade, que é onde 95% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas, né? Sejam federais ou estaduais, como falou o professor Hernando anteriormente em relação à USP, Unesp. Mas isso faz com que essas pessoas depois vão para o mercado de trabalho. E um outro aspecto que vem crescendo bastante nas universidades, a preocupação, é com o depósito de patente. Nós tínhamos uma produção, já chegamos num patamar de 13º lugar em produção científica,
mas estamos muito aquém em termos de depósito de patente. E o governo federal vinha investindo muito nisso, né? Então, a nossa universidade, por exemplo, como a Universidade Federal, nós criamos núcleo de inovação tecnológica, nós estamos apoiando os pesquisadores a fazer depósito de patente. O último levantamento que nós recebemos recentemente, a Universidade Rural ficou, em termos de Brasil, a 15ª universidade que mais fez depósito de patente no ano anterior. Eu vou te pedir, então, para você explicar bem direitinho para o telespectador o que é a patente, o que é o depósito de patente. Bom, a patente é um reflexo de uma pesquisa em que você vai gerar um produto ou um processo. E nessa geração de produto ou processo, você não só devolve à sociedade, mas você também pode ganhar recurso por causa disso. Por exemplo, você desenvolve um medicamento. Se você cria aquela patente, você preserva aquele experimento, lógico, depois do depósito, ela se torna público. Mas até o depósito, você preserva essa pesquisa, esse conhecimento, para que qualquer pessoa que vá utilizar vai ter que pagar para o uso desse conhecimento que foi adquirido. Então, nós temos um investimento muito grande na pesquisa, mas nós não tínhamos aquela preocupação em gerar a criação de patentes, o depósito de patentes. E nos últimos 10 anos, esse estímulo vem acontecendo em todos os níveis de pesquisadores. Nós temos programa de pós-graduação, em que a Universidade Federal e a Rural participam, em que é um programa de uma rede do Nordeste, chamado Renorbio, em que o foco da pesquisa é gerar uma patente, é gerar um produto, é gerar um conhecimento e gerar pessoas. Os alunos desse programa, muitas vezes, eles não estão preocupados em ser professores, em ir para a academia. Eles estão mais preocupados em gerar suas próprias empresas, em ser empreendedores. Isso é uma outra visão que a pesquisa nas universidades tem trazido para a nossa realidade. Pesquisas científicas com recursos públicos e com recursos privados, mas eu estou imaginando aí que com a prevalência de recursos públicos, é isso? Basicamente, é um investimento em pesquisa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele advém de recursos públicos. Então, aqui nos Estados Unidos, na França, na Suécia, na Finlândia, obviamente que isso não é unifatorial, é multifatorial. Você vai ter empresas, no caso do brasileiro, como a Petrobras, você vai ter empresas de telefonia celular, você vai ter diversas empresas que estão investindo no setor de pesquisa. E como o setor de pesquisa hoje é majoritariamente no Brasil feito dentro das universidades, existem outros modelos. O modelo alemão, nós temos os institutos, enfim, é um modelo um pouco diferenciado. Faz na universidade, mas faz em outros lugares. No nosso, não, é feito dentro da universidade. E como ele é majoritariamente feito nas universidades públicas, a gente tem muita capacidade de captar recursos. Por exemplo, a universidade, ela capta hoje 2/3 do seu custeio em pesquisas desenvolvidas pelos nossos pesquisadores. A UFPE hoje tem em torno de 300 milhões de custeio ano e a gente capta 200 milhões ano em desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria. Obviamente que isso oscila, vai ter ano que vai ser 400 milhões, vai ter ano que vai ser 500 milhões, vai ter ano que vai ser 100 milhões, mas em média 200, 300 milhões por ano, dependendo da capacidade de interlocução entre os nossos pesquisadores e o setor produtivo. Bom, vou pegar aqui o professor Hernando colocou e a partir daí estou entendendo que os recursos públicos são sim o coração da pesquisa científica no Brasil. Que prognóstico a gente pode fazer com esses recursos públicos minguando? O prognóstico é o pior possível, né? Porque uma falta de investimento em 1 ano, 2 anos de pesquisa, isso vai ter uma repercussão de muitos anos de continuidade dessa pesquisa. Nós temos pesquisas que são realizadas em pouco tempo, né? Tem uma duração, um projeto de pesquisa tem uma vigência menor, mas nós temos pesquisas, por exemplo, que levam anos. E às vezes até materiais que são guardados para a utilização de muitos anos. Então, um impacto, uma redução no investimento da pesquisa, isso vai gerar um impacto muito grande na geração do conhecimento. Ou seja, em vez de nós investirmos na pesquisa para nós usufruirmos dessa pesquisa, nós vamos ter que adquirir essa tecnologia de fora. Vamos ter que adquirir esse conhecimento de fora, que é muito mais caro e muitas vezes não adequado à nossa realidade. Então, é um prejuízo muito grande. Não é só o fato de
Não, no próximo ano pode acontecer. Não, mas em um ano já é um prejuízo dessa continuidade da pesquisa. Tem pesquisa que, se for interrompida, vai ter que retroceder a 3, 4, 5 anos para poder chegar no patamar de hoje. E algumas pesquisas poderão ficar completamente inviabilizadas, dependendo do tempo aí de interrupção? Muitas. A pesquisa experimental, ela requer que você tenha uma manutenção diária de equipamentos. Nós temos equipamentos de milhões que fazem pesquisas importantíssimas. E esses equipamentos, quando eles deixam de ser manutenidos, eles passam por precarização e deixam de funcionar. Para você reativá-los, o custo é quase de um novo equipamento. Então, é quase que impensável você parar, porque está envolvido aí mestrados, doutorados. Eu às vezes brinco, né? Quem sabe não tem um Nobel, né? Quem sabe não tem uma grande descoberta sendo construída em alguma dessas universidades brasileiras. Agora, recentemente, a gente tem até uma possível indicação de um Nobel de um professor da Federal de Pelotas na área de medicina, né? Então, isso vai acontecer, vai cada vez chegar mais próximo da gente e talvez com esses prêmios a população consiga compreender a importância, porque não está só na pesquisa, né? Eu sempre falo que a extensão, que é uma espécie de derivação da pesquisa, é algo fundamental. Você desenvolver trabalhos, por exemplo, trabalhos na área de saúde pública, trabalhos na área de serviço social, trabalhos na área de monitoramento de doenças, trabalho na área de epidemiologia. Então, tem diversos setores, trabalho na área da qualidade do ar, a questão da ecologia dos ecossistemas. Então, segurança alimentar também, segurança alimentar, enfim. Há uma série de trabalhos que são feitos via extensão através de pesquisa, ou seja, a pesquisa aponta, aqui é um problema. Então, precisamos atuar preventivamente para que esse problema não ganhe proporções alarmantes, né? Não sei se eu tenho tempo, vou pedir para me sinalizarem, para ver se eu tenho tempo para mais uma pergunta ou se eu preciso chamar um intervalo. Tá, então eu queria voltar um pouquinho à questão das bolsas. Esse congelamento que foi anunciado ontem pelo governo federal, ele não interrompe o estudo, o curso de mestrado ou de doutorado de quem já está beneficiado pela bolsa. É isso? É isso. Quem está usando a bolsa, ela não vai ser interrompida no momento. E o processo tem um aluno usando a bolsa, quando ele conclui o curso, é como se essa bolsa fosse para um novo aluno. Naturalmente é assim que funciona. E é isso que não vai mais acontecer. A pós-graduação, ela funciona por turmas, né? Então, tem aquele período que as turmas ingressam e no mestrado, 2 anos depois, elas concluem. Então, por exemplo, um programa um exemplo, 10 bolsas, que os alunos vão terminar, vamos dizer agora em julho. Então, essas bolsas já seriam para uma turma que vai começar em agosto. Ou os alunos que vão concluir em fevereiro. Então, os alunos que já vão ingressar, já houve um processo seletivo, eles vão ingressar em março. Então, a gente já sabe as bolsas que tem, né? No caso da CAPES, no caso de outras agências de fomento, a gente pode buscar, mas essas bolsas agora, assim, quando elas forem disponibilizadas, ou seja, quando elas ficarem liberadas, se eram 10 bolsas, 7 vão ser recolhidas. Isso vai ser um prejuízo enorme. Imagine, numa situação que nós já não temos bolsa para todos os alunos, cortar 70% de um programa, esse programa está fadado a fechar. É muito difícil sobreviver a um programa que vai perder 70% de bolsa, né? E só para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento, o Fórum de Pró-Reitores do Brasil, ele fez um levantamento entre as universidades federais, principalmente em todas. Mas esse estudo eu tenho particularmente nas federais, em que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós vamos chegar a perder até 60% das bolsas de todo o país vão estar concentradas nessas 3 regiões. Por que isso? Porque exatamente as 3 regiões em que a pós-graduação ela foi mais tardia, os programas foram criados mais recentemente, então eles não estão consolidados o suficiente para atingir nota 3 numa avaliação, 4 em outra e assim sucessivamente. Então isso vai ter um impacto muito grande. A região Norte conseguiu reverter, algo por uma questão política, eu não sei, e os da Amazônia Legal vão ter a metade desse corte. Mas a região Nordeste e Centro-Oeste vai ser muito drástico esse corte. Eu não chamaria de contingenciamento, que é corte mesmo, porque não existe perspectiva de voltar essas bolsas.
Em suma, em termos de recursos humanos, você diminui a possibilidade das pessoas apostarem numa pós-graduação, porque ela sabe que não vai ter como se manter. Uhum. E, obviamente, que você perde em termos de talento, porque nem sempre pós-graduação não é feito graduação. Você pode até ter um bom desempenho na graduação e você entra na pós-graduação em primeiro lugar, mas nem sempre quem entra em primeiro lugar vai ter o melhor desempenho. Você pode ter uma pessoa em quinto lugar que seja o melhor cientista daquela turma. Uhum. E é por isso que as apostas de bolsas são muito importantes. Os alunos que estão estudando no exterior, esses não, os que já estão no exterior e que têm bolsa, esses também podem concluir o curso sem ameaças? Tem duas modalidades. Tem aqueles que foram para um programa, um doutorado pleno, por exemplo, e eles têm a bolsa CAPES, que é uma bolsa de uso no exterior. E tem aqueles que fazem um programa, por exemplo, um doutorado no Brasil, e eles fazem uma parte do seu experimento, que se chama o PDSE, que é um doutorado sanduíche no exterior, e que eles saíram. Na hora que eles são bolsistas no Brasil, ele interrompe essa bolsa para receber uma bolsa do exterior. Uma reunião que nós tivemos na CAPES, no dia 9, eles informaram, e através do documento também, que esses bolsistas, quando retornarem, eles vão receber a bolsa de volta, a bolsa de demanda social, que é aquela bolsa no território nacional. O que é que o governo alega para o corte de bolsas de pós-graduação? O governo alega que o orçamento está comprometido pela falta de arrecadação e que houve um desequilíbrio na economia, o país não vem crescendo na medida do que se esperava e que é preciso fazer cortes. Atrela também isso a necessidade de fazer a reforma da Previdência. Essa é uma estratégia, quer dizer, houve um corte linear. Eu não sou economista nem financista dessa área pública, mas a gente sabe que cortes lineares não são cortes inteligentes, principalmente na seara pública. E países que passam por dificuldades econômicas e têm dificuldades de sair desse imbróglio, a tradição que, pelo menos, é possível perceber é que eles, como forma de sair, eles investem em alternativas que são justamente de ter no campo das ideias, no campo, enfim, na ciência, na tecnologia. É isso que se investe para poder sair dessa ciranda econômica. Né? Pegando aí essa sua linha de raciocínio a partir da justificativa do governo, se os cortes estão sendo feitos porque o país não arrecada, porque a economia não vai bem, as previsões econômicas são pessimistas, né? Se as previsões econômicas são pessimistas, é de se imaginar que vem mais castigo por aí para a educação. Se a economia não dá sinais de vitalidade e se essa ligação está sendo feita de forma direta pelo governo, não dá para dormir tranquilo. Quem está na academia, quem está na pesquisa, não. De jeito nenhum. A perspectiva não é boa, né? E, inclusive, na própria CAPES, que nós tivemos lá no dia 9, né, do Fórum Nacional de Pró-Reitores, e eles disseram, se, por exemplo, atingir os programas 3 e 4, se no segundo semestre tiver um outro contingenciamento, vai atingir os programas nota 5. Eles só estão preservando os programas que são chamados de excelência internacional, que são os 6 e 7. Entendeu? Os 5 agora não são atingidos, mas... Podem ser. Ninguém garante que no segundo semestre, com o segundo contingenciamento, isso pode afetar. Inicialmente, eles falaram que a parte de custeio da pesquisa relacionada às bolsas, que se chama PROAP, seriam direcionados para a universidade em 2 parcelas. Normalmente, vem em uma parcela só esse orçamento. Seria a metade no primeiro semestre agora e a metade no segundo semestre, porque se tivesse um outro contingenciamento, já seria em cima desse segunda metade. Mas eu acredito que a mídia, de alguma forma, contribuiu, né, com esse levantamento e mostrando a dificuldade que ia ser, né, em termos de pesquisa e pós-graduação, eles liberaram o orçamento 100% agora. Né? Mas as bolsas, a gente não tem nenhuma certeza que esses programas, nota 5, ou que mesmo os outros programas não venham ter um contingenciamento. Não venham a ser atingidos, né? Eu sei que você quer falar, mas eu não vou deixar agora, não. Vamos ter que fazer mais um intervalo. O nosso intervalo é curtinho, não saia daí. E o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a importância da pesquisa científica para a sociedade brasileira. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A importância da pesquisa científica para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro é o tema de hoje do nosso programa. Participam Hernani Carvalho, pró-reitor para assuntos de pesquisa e pós-graduação da UFPE, e Madalena Guerra, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu tenho aqui perguntas dos telespectadores. Eu acho que essa daqui é dirigida para você, Madalena, porque é de um aluno ou uma aluna da Rural, que diz o seguinte: eu consegui uma bolsa de apenas 1 ano da CAPES. Essa bolsa é a única renda que eu tenho para sobreviver aqui no Recife, pois sou do interior e minha família não tem como me ajudar. Eu já me encontro preocupada com essa incerteza, então estamos falando de uma aluna, com essa incerteza de bolsas. Sou do interior e não tenho como me manter. E para piorar, a instituição está estudando a possibilidade de aumentar o valor da refeição e reduzi-la a 1 para os discentes da pós. E ela pergunta também, diz que não entendeu por que a bolsa dela foi só de 1 ano, quando outras pessoas da mesma turma têm bolsas de 2 anos. Então, as questões apresentadas por ela são bolsa de 1 ano e aumento no preço da refeição no refeitório lá da Universidade Rural. As bolsas da CAPES têm a modalidade que vai diretamente para os programas de pós-graduação e tem aquelas que são vinculadas à pró-reitoria de pesquisa. A da pós-graduação, a partir do momento, como ele não tem, os programas não têm bolsa suficiente, e às vezes o aluno ingressa no programa sem bolsa e, a partir do momento que essa bolsa fica vaga, passa para o outro aluno e, naturalmente, vai ser o aluno mais antigo. Ou tem alguns programas que fazem não só pelo tempo, mas também fazem pelo aproveitamento acadêmico desse aluno. Então, fica mais a cargo do programa, que tem uma comissão de bolsa específica. A comissão de bolsa da pós-graduação é uma bolsa que ela serve mais como uma bolsa coringa. Ela pode ser destinada para cada um dos programas de pós-graduação. A maioria das universidades ela tem 10% das bolsas correspondentes às bolsas da pró-reitoria. A nossa universidade tem um número muito pequeno, é muito inferior, aproximadamente 2% do número total de bolsas são as bolsas da pró-reitoria. Então, se nós deixarmos uma bolsa de doutorado, por exemplo, que são 12 de doutorado e 10 de mestrado, se eu deixar por 4 anos com um aluno de doutorado ou 2 anos com um aluno de mestrado, eu só vou trabalhar 1 ano com esse aluno, só vou fornecer bolsas durante 1 ano. E aí, após 4 anos, eu vou ter novamente liberdade para ajudar outro programa. Então, a política que nós fizemos com entrando na pró-reitoria é que essa bolsa é uma bolsa empréstimo. Essa bolsa, a pró-reitoria empresta por 1 ano ao programa. E empresta de que sentido? Nós fazemos um levantamento de todos os programas, quantos alunos tem com bolsa, quantos alunos tem sem bolsa, quantas bolsas o programa vai buscar na FACEP, que é a agência de fomento no estado de Pernambuco. E aí nós vemos aqueles que estão com a demanda maior de bolsa. Então, nós emprestamos por 12 meses. No próximo período, na próxima avaliação, aquele programa pode entrar novamente nesse estudo e pode ser beneficiado. Tem programas que são beneficiados por mais de 1 ano, porque realmente eles têm uma necessidade de bolsa maior. Mas a política que nós tivemos foi exatamente essa, para poder ter uma folga. A CAPES até está sinalizando agora que vai cortar bolsas das pró-reitorias. A minha pró-reitoria, a universidade, não tem o que cortar. Há quase 6 anos que eu entrei na pró-reitoria e eu sempre vou à CAPES buscando aumentar esse número de bolsas da pró-reitoria, que é uma bolsa mais flexível para ajudar um programa ou outro. Mas nós temos 22 bolsas no total, 10 de mestrado e 12 de doutorado, quer dizer, é um número insignificante. Então, se eu não fizer uma política de possibilitar um remanejamento anual, eu não vou poder ajudar a muitos programas de pós-graduação. E o preço do restaurante universitário? Há 5 anos atrás, o restaurante universitário da universidade, ele tem, para o aluno de graduação, ele vem uma verba específica do governo federal, que é do PENAS. E a gente não pode aplicar para alunos de pós-graduação, é só aluno de graduação. A política da universidade, há 5 anos atrás, até com a demanda dos estudantes, uma solicitação dos estudantes, nós possibilitamos que
a universidade, o custo da universidade, o orçamento da universidade bancasse os alunos da pós-graduação. Acontece que nós estamos com um contingenciamento de 30% no orçamento da universidade, que na realidade não é 30%, que nós temos que trabalhar a partir de junho. Esse orçamento ele foi contingenciado em maio. Nós já trabalhamos o recurso de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Ou seja, se nós temos que cortar 30% de um orçamento anual, ele já não é mais 30%. Então, nós tivemos que cortar 122 vagas de terceirizados, tivemos que demitir pessoas terceirizadas, tivemos que cortar, diminuir aulas práticas, viagem de aulas práticas. Em todos os setores a gente teve que diminuir. Essa aluna deve ter estado hoje à tarde numa reunião que nós tivemos em que nós tentamos o máximo possível não afetar os alunos. Então, uma refeição que custa R$10, o custo da universidade, o aluno pagava R$2, tanto da graduação como da pós-graduação, no caso do almoço. E no caso do jantar, da ceia, ele pagava R$1,50 para uma refeição que ficava na faixa de R$8, R$8,50. Então, agora, o nosso contingenciamento de orçamento está fazendo com que a gente tenha que vai afetar até esse lado também. Não para dizer que todos os alunos vão perder esse acesso com o subsídio da universidade. Eles não vão pagar R$10 o almoço, mas a gente está estudando o quanto nós vamos ter que aumentar. Em vez dele pagar R$2, seja pagar R$4, R$5. E nessa reunião de hoje foi uma reunião muito estressante. As pessoas não sabem o quanto é difícil para um gestor ter que diminuir uma ação dessa que foi voltada para manter o aluno na universidade o tempo todo, que além da bolsa, se ele almoça e ele janta na universidade, ele tem a possibilidade de ficar o dia todo. Então, ele se dedica mais à pós-graduação. Isso é uma coisa que nós entendemos isso. Mas, infelizmente, eu tenho continuadamente falado, o corte de CAPES, o corte no CNPq, na FINEP, afeta todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação e ao Sistema de Pesquisa Nacional. Mas as universidades federais, que também bancam, financiam a pesquisa, financiam o estudante de pós-graduação, ela também está tendo um segundo impacto, que é o contingenciamento do recurso dela. Então, o que muitas vezes a gente mantinha com esse recurso da verba da universidade, nós agora não sabemos como fazer. Se tem vai que ser cortar, possível, né? Então, hoje foi tirada uma comissão de estudantes para, junto conosco, nessa reunião tivemos a Pró-Reitoria de Pesquisa, eu e a minha substituta, o Pró-Reitor de Administração, que é quem administra o recurso financeiro da universidade, e o Pró-Reitor de Gestão Estudantil. E a gente foi exatamente para, não falar exatamente, vai ser dessa forma, mas para a gente trabalhar uma proposta que possa trazer menos impacto. De toda forma, a gente sabe que vai trazer um impacto para o aluno de pós-graduação, mas que isso seja minimizado por um estudo que a gente possa fazer. Os recursos públicos destinados à pesquisa científica têm vínculo direto com o PIB, quer dizer, é um percentual específico do PIB que é destinado à pesquisa científica ou não? Não é esse o critério? Não necessariamente, mas sempre há uma referência ao PIB, E há estudos que mostram que a gente tem uma oscilação. Na verdade, o Brasil está num país mediano, assim, de investimento em ciência e tecnologia. Depende de como você faz as contas. Tem gente que coloca o salário dos professores na conta, aí o PIB sobe. Tem gente que, enfim, se você tira, ele fica mais baixo. E aí depende de como você estrutura enfim, faz a conta mesmo. Percentual médio qual é? Nosso brasileiro? Faixa de 1,3, mais ou menos 1,4. Eu acho que ele chega um pouco acima se você incluir o salário. Incluir o salário. Mas aí não é investimento da pesquisa propriamente dita. Porque o salário do professor ele não é somente para pesquisa, ele está na sala de graduação, está em todas as atividades de extensão, em todas as universidades, as ações da universidade, ensino, pesquisa e extensão, o professor atua. E gestão também. Vamos aqui para mais uma pergunta de um telespectador. Como pode uma telespectadora, como pode o governo falar em melhoria da educação, negligenciando a pesquisa científica e a geração de empregos? Albênia Silva,
de Camaragibe. Aproveitando aqui a pergunta de Albênia, nesse caso, considerando aí o comportamento do governo, a educação está sendo entendida como gasto e não como investimento. É esse o raciocínio? Olha, na verdade, a gente tem uma certa dificuldade de compreender ainda qual é a lógica onde está a educação na lógica do governo atual. Porque, inicialmente, ele fez críticas ao ensino superior, dizendo que ele era caro para o país e que era preciso equilibrar com investimentos no ensino fundamental. E quando a lógica de cortes, ela foi feita linear para todos os setores sem discussão. Então, eu não consigo compreender qual seria a estratégia do governo para a educação. Me parece que o governo está muito preocupado com o contingenciamento do orçamento, até que colocou o ministro da Educação, que é dessa área, né, um economista, focado nas contas, ou seja, a ideia, ele não entrou lá para ampliar os recursos da educação, mas sim porque era necessário fazer um arroxo muito grande na área. E eu lamento, o que eu lamento, eu acho que boa parte da academia lamenta, é que esse arroxo vem sendo feito sem um planejamento. Ou seja, podemos deixar de investir em alguns setores, mas com um planejamento. É preciso ver que tipo de setor a gente pode... Por exemplo, doenças tropicais, né, que boa parte das pesquisas que são feitas sobre doenças tropicais são feitas nos países tropicais. Se a gente corta linearmente 30% dos investimentos nas pesquisas que são feitas na área de medicina tropical, por exemplo, isso pode afetar diretamente a economia do país, porque você vai ter pessoas que vão ter que utilizar mais o sistema de saúde, enfim, tem uma série de questões que implicam nisso. Investir em educação, eu acho que para qualquer governo minimamente razoável, é sempre investimento, né? Não é custo. Eu tenho 1 minuto e meio para terminar o programa e a última pergunta você diria que a universidade brasileira está sob ataque? Eu diria que nós estamos passando por uma fase muito difícil, né? Como o professor Hernando conversou anteriormente comigo, isso passa, a gente sabe que passa, mas até passar a gente vai ter prejuízos de ordem de pesquisa, prejuízo no desenvolvimento de políticas públicas, até políticas na universidade, que você viu agora com a pergunta dessa telespectadora. Então, assim, é um desgaste muito grande para a gente, ter que demitir funcionários, ter que tirar um investimento no aluno de pós-graduação. Isso, mesmo que passe daqui a um ano, mas o prejuízo já foi muito grande. Né? Para toda a gestão que está preocupada com o aluno, que investe, né, no aluno, essa aluna falou do restaurante universitário, a nossa gestão investiu muito no restaurante universitário. Os próprios alunos dizem que é o melhor RU do país, porque é um restaurante diferenciado, e a gente sempre teve essa preocupação. Infelizmente, chegamos num momento que a gente tem que mudar um pouco a política, né? Não deixar de apoiar, mas vai ter que ter um ajuste nesse financiamento, né? Do quanto a universidade está subsidiando essa alimentação, porque nós não temos de onde tirar. Né? O fato é esse. Vai ser, espero que passe logo, mas de toda forma vai deixar um prejuízo enorme para a educação, né? Para a ciência e tecnologia, para a pesquisa, para todas as áreas. Muito obrigada mais uma vez, boa noite mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e muito obrigada pelas perguntas. O Opinião Pernambuco volta amanhã.